Está escrito assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu vou ler de novo. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor Deus, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui, Senhor, para alegrar o nosso coração em Ti, para Te louvar e Te adorar na beleza da Sua santidade. Chegou o momento, Senhor, de nós discorrermos sobre a Tua palavra. Viemos aqui, como eu disse anteriormente, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor aplane nas tábuas de carne do nosso coração e nós possamos sair muito diferente da maneira que entramos. Conduz esse culto como tem sido até agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o maior estadista, um dos maiores reis de Israel, o maior guerreiro, sem dúvida, e por que não dizer político, o homem que elevou, ou foi um dos canais que elevou, não é? O nome do povo de Deus a um dos maiores patamares da história da humanidade. Muitos o chamam, ou ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A pergunta que me veio à mente durante esses dias foi por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E hoje pela manhã eu estava falando com Deus e orando, a respeito de tantas situações. E eu tentei me colocar no lugar desse homem. Quero que você preste bem atenção. Todos nós enfrentamos barreiras quando jovens, não é? Nós temos psicólogos aqui entre nós. Nós sabemos que na juventude tudo é potencializado, não é? Na nossa infância, tudo é potencializado. Muitos de nós sofremos coisas na vida adulta em decorrência de coisas que nós vivemos na infância. Nós estamos falando aqui de um jovem, de um menino, que foi elevado a um posto que na sua mente seria impossível galgar se não fosse a ordem de Deus. A história dele começa com Deus rejeitando Saul. O primeiro rei de Israel é rejeitado por Deus. Deus não encontrou no coração de Saul um coração prazeroso em o servir. Deus não encontrou em Saul um coração desejoso em o servir. E a ordem que Deus dá a Saul é a seguinte: olha, vai até Belém. Belém Efrata, casa do pão. Vai até a casa de Jessé, o belenita. Porque dali, da casa dele, eu tenho provido um rei para Israel. E você acompanha a leitura no capítulo 16, Samuel se coloca a caminho. E aqui, nessas linhas aqui que precede o texto que nós lemos, tem uma frase que chama muito o meu coração, e eu me coloco no lugar de Samuel. Samuel está em caminho da casa de Jessé. Quando ele se aproxima da casa de Jessé, as pessoas ficam ali incomodadas, porque a presença de um profeta é duas coisas. Ou ele está trazendo uma ordem a respeito de algum juízo de Deus, ou é uma grande bênção que está chegando. Samuel diz assim: olha, eu estou chegando e a minha vinda é em paz. E eu quero que você se coloque no lugar de Davi. Jessé preparou um belo banquete. O homem mais importante do reino está visitando a casa dele. Todos os irmãos de Davi estão presentes nessa ceia. É um banquete especial. É um profeta de Deus que está ali.
Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que Davi não está presente. Davi está cuidando das ovelhas. Davi, desde pequeno, teve que aprender a servir. Desde pequeno, Davi teve que aprender a levantar primeiro e ir dormir mais tarde. E sabe qual é uma lição que eu aprendo muito aqui nesse texto, irmão? É que Davi, antes de tudo, antes de mais nada, ele aprendeu a servir. E se existe uma coisa que nós também precisamos aprender nos últimos tempos agora, principalmente daqui para frente, é aprender a servir o próximo também. A alegria de Davi era servir aos seus irmãos. A alegria de Davi era ser obediente ao seu pai. Se coloque no lugar dele, o homem mais importante de Israel está na casa do seu pai. E ele está cuidando das ovelhas, e não são qualquer ovelha, são as malhadas. Quem conhece um pouco de história bíblica aqui sabe que ovelha malhada não servia nem para sacrifício. E Davi não cuidava das ovelhas melhores, ele cuidava daquelas que só serviam para o abate. Davi aprendeu a servir, irmãos. Essa semana eu conversava com uma pessoa e disse assim: rapaz, tudo que eu faço, parece que Deus não me ouve. E nós estamos vivendo um tempo assim, eu estou dando estudo para algumas pessoas, G. Eu estou convivendo com algumas pessoas que são cristãos ou pseudo-cristãos desde berço. E o maior questionamento que eles têm no coração, não nem no coração, é na mente, é que parece que Deus não os ouve. Que parece que quando eles oram, Deus não ouve, que eles pedem, a coisa não acontece. E vieram me perguntar: irmão, você tem alguma resposta para isso? Eu disse: lógico que não. Mas eu tenho um caminho para você. Você quer se tornar uma pessoa mais feliz? E essa questão de felicidade é subjetiva, não é? O que é felicidade para um não é para outro. Mas você quer se sentir uma pessoa pelo menos mais à vontade diante de Deus? Aprenda a servir. Aprenda a servir o teu marido, a servir o teu filho, a servir o teu amigo, a servir o teu parente. Tenha alegria em ser aquela pessoa que está disposta sempre a dar um passo a mais. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas só trocam favores. Você faz para mim e eu faço para você. Eu te dou e você me dá. Você sabe qual é o sentimento que Davi tinha? Ele tinha alegria em servir os seus irmãos. Você quer ser uma bênção na mão de Deus, irmão? Você quer ser uma bênção para a sua família? Você quer ser uma bênção na sua igreja? Aprenda a servir ou sirva melhor. O que fazia o coração de Davi feliz era o simples fato de servir. De ser aquele que vai na frente, de ser aquele que abre o caminho para o outro passar, de ser aquele que abre a porta para o outro passar. O coração de Davi, ele era um coração servidor. E as pessoas questionam sempre por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Talvez, quando eu terminar aqui, nós possamos entender 1% por que ele era um homem segundo o coração de Deus, ou se tornou o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha alegria em servir. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque nós somos evangelistas, todos nós somos evangelistas. A igreja, irmão, ela não é um coach espiritual. A igreja não é um lugar que a gente vem aqui, e aqui é uma comunidade a qual nós nos acostumamos a conviver. Todos nós aqui fomos chamados a propagar o evangelho, amém ou não? Todos nós aqui somos chamados a propagar o evangelho de alguma forma, da sua maneira. Deus usa você do jeito que você é. Deus aproveita o seu talento da forma que ele é, mas todos nós aqui somos chamados a propagar o evangelho. E dentro desse chamado, Deus nos chama a servir. Deus nos chama a dar um passo a mais, a caminhar 1 milha a mais, 2 milhas a mais, a fazer além daquilo que vem nas nossas mãos. Porque fazer, irmão, o que todo mundo faz, o mundo lá fora já está fazendo. Fazer o comum e o simples, todo mundo já está fazendo. Eu cresci com um amigo meu, o nome dele é
eu não vou citar o nome, um menino bom. E ele me levou para a igreja, uma igreja cristã, quando a gente tinha 16 anos. O tempo passou, já se foram, 17 anos. E essa semana eu conversei com ele. Eu encontrei ele pelas redes sociais, eu tive a alegria de conversar com ele 17 anos depois. Aliás, 24 anos depois, 24 anos depois. E eu perguntei, rapaz, como é que estamos na fé? Ele disse assim, Cláudio, eu abandonei a fé, já tem 20 anos. Eu deixei a igreja e eu nunca mais consegui voltar. E eu fiquei me perguntando, Deus, por quê? Sabe por quê? Porque a gente vai se acostumando com o ambiente. Se você olhar para o lado aí, você já se acostumou com o irmão. E a gente vai se acostumando, e a gente vai se acostumando. E aí o ambiente ele se torna comum, se torna natural, se torna normal. E a nossa adoração já não é mais aquela adoração que vem de dentro. E a nossa maneira de adorar a Deus e de servir a Deus, de fazer algo para Deus, já não é mais aquela... o coração já não queima mais. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se tem uma coisa que chama a atenção nesse garoto aqui, é que ele tinha alegria em servir a Deus para ele era uma adoração. Escuta, irmão, servir a Deus é uma adoração. Eu não sei fazer muita coisa a não ser contar história. Escuta o que eu vou dizer para você. Eu sou cristão há quase 17 anos. Eu cheguei na igreja arrebentado, acabado, destruído. Eu cheguei na igreja viciado em bebida. Cheguei na igreja com a mente, com o coração destruído. Acabado. E sabe o que me fez me reerguer, não como cristão, mas como pessoa também? Foi o desejo que eu comecei a ter de servir a Deus. Mas não é servir a Deus de maneira abstrata, dizer assim, olha, eu sirvo a Deus. Não é isso. É a alegria de servir o outro. É a alegria de chorar com o outro. É a alegria de sentir a dor do outro. Eu fui em um simpósio há um tempo atrás, há uns 2 meses atrás, e um psicólogo ele estava dizendo assim, olha, você quando for ajudar alguém, e ele dentro da prerrogativa que ele estava dizendo, ele tinha razão, mas eu tive que questionar ele depois. Ele disse assim, olha, você está ajudando alguém, não vá muito longe com ele não, porque o problema não é seu. E eu fiquei com aquilo no coração, falei, meu Deus, se a gente vai ajudar alguém, vai servir a Deus, se a nossa vida serve para servir os outros, e a gente não consegue caminhar com as pessoas, sentir a dor das pessoas e chorar com as pessoas, então esse nosso servir é muito raso. E eu fui questionar ele depois, fiz, meu irmão, eu preciso dizer uma coisa para você, como cristão, que o senhor também é, eu não concordo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que chorar com quem chora, e tem que sorrir com quem ri. Ou seja, se você está chorando, está orando com alguém, irmão, vai até o fim. A não ser, como o irmão disse aqui, a não ser que a pessoa não queira mais, mas esteja disposta a estar do lado dele ou do lado dela. Sirva, transforme esse momento em uma forma de adorar a Deus. Deus vai te honrar por isso. Davi tinha alegria de servir. Você quer um conselho então? Você quer ser uma bênção? Sirva. E não importa o momento, não importa a situação, não importa quem, não importa o conhecimento que você tem. Não estamos falando de conhecimento, não estamos falando de igreja, pequeno ou grande, não estamos falando disso, estamos falando de servir a Deus como uma forma de adoração, com toda a alegria que você tem dentro de você. Davi é a personificação de alguém que servia com alegria e transformava isso em uma adoração. Sirva o teu amigo do trabalho, sirva o teu patrão, o teu chefe lá, que pega no teu pé, que te perturba, que te deixa nervoso, sirva ele. Sirva a pessoa que talvez não goste de você, sirva aquelas pessoas que talvez te ignorem, sirva. Seja o melhor,
do que você é. Faça o melhor do que você tem feito. Deus vai ser com você. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus só espera de nós que nós façamos isso, sejamos servos por excelência. Deus não espera pessoas boazinhas, pessoas que não tenham defeito, pessoas que sejam, puxa, todo mundo gosta daquele, impossível todo mundo gostar de você. Deus não espera que nós sejamos o exemplo perfeito de algum cristão, não. Deus só espera que você seja um servo, servidor. Que você coloque a sua vida à disposição dele, diga: Deus, eu hoje vou levantar pela manhã, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho escola, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho problemas, mas ainda dentro desse contexto, eu vou te servir com o melhor que eu tenho e com o melhor que eu sou, para glorificar o seu nome. Quando você e eu experimentarmos isso, não tenha dúvida, irmão. E o que eu vou dizer aqui é jargão de pentecostal. Não se incomode com isso. Pode brigar comigo depois. Quando você fizer isso, portas se abrem. Quando você começa a fazer isso, portas se abrem não, porteiras se abrem. Quando você faz isso, parece que um download do céu desce no teu coração e na tua mente, e você começa a enxergar coisa que você não enxerga, e você começa a viver um tempo com Deus como você há muito não viveu ou há muito não vivia mais. Será que não está chegando o tempo? Nós estamos pregando que Jesus está às portas. Jesus já está, aliás, com a mão na maçaneta, já está dizendo: estou aqui, eu só vou abrir a porta e vou entrar. Jesus já está às portas do seu retorno, e Ele só espera uma coisa da sua igreja nesses últimos tempos, no apagar das luzes da igreja. Ele só espera encontrar uma igreja que esteja como um exército, preparado, disposto a servir. Talvez muita coisa na nossa vida não aconteça, escute isso. Talvez muita coisa na minha vida e na sua vida não aconteçam porque nós não colocamos a nossa vida à disposição de Deus na semântica da palavra: usa-me, Senhor. Usa-me. Só que Jessé está no caminho. E quando no caminho, pastor, tem uma das palavras mais lindas da Bíblia, que ele vê um menino, um jovem chamado Eliabe, é o irmão de Davi, é o mais bonitão da turma, é o mais grande, o mais forte, já fazia parte do exército de Israel. E no coração humano dele, ele diz assim: poxa, encontrei o rei. Eu não sei se a voz de Deus foi audível, aonde Deus falava, se falava aqui, eu não sei como é que Deus falou, mas se você acompanhar no texto bíblico, Deus fala assim: olha aí, rapaz, espera um pouquinho. Você enxerga como um homem enxerga, porque o homem só olha para a aparência. O homem, ele olha para o estereótipo, aquilo que parece, mas eu, o Senhor, não. Eu olho para o coração. Já que a gente está vivendo o tempo do estereótipo, né, aquilo que parece, a gente vive um momento assim, que todo mundo está pintando a cara de palhaço. Como é que é isso, irmão? Está todo mundo sorrindo quando quer chorar. Está todo mundo com um sorriso na boca, né? Um sorriso no rosto. Estou feliz, a minha família está uma benção, a minha casa está uma benção. Olha o meu carro, que belo que ele é. Olha onde eu cheguei na minha vida profissional, está tudo muito bem. Nós estamos vendo que está todo mundo pintando um quadro muito bonito da sua vida, mas na verdade, por dentro, ele não quer rir, ele quer chorar. Então ele está vivendo um tempo assim: eu sou não aquilo que sou, eu sou o que pareço ser. Deus está dizendo para ele assim: olha, isso aqui parece que é, mas eu não olho para fora, eu olho para dentro. É por isso que eu tenho uma coisa dentro do meu coração que talvez nunca vou perder. Mais importante é aquilo que está dentro do que aquilo que está fora. Aquilo que está fora está muito bem delineado, está muito bem penteado, está muito bem vestido, o estereótipo é muito bom, o português é correto, está tudo muito certo, por fora está tudo muito bem, mas o problema é o que tem por dentro. Por dentro talvez tem ódio, tem mágoa, tem problemas de relacionamento. Por dentro está destruído. Por dentro não aguenta ninguém falar não. Por dentro não consegue ouvir uma palavra que desagrade. Por dentro não consegue ser carinhoso com a esposa. Por dentro não tem carinho com o filho. Por dentro a vida parece que parou no tempo. Porque por fora está tudo muito bom, está tudo muito bonito. Mas por dentro está destruído. E o pior de quem está destruído por dentro é quando ele não reconhece que está destruído por dentro.
Você sabe qual foi a pior fase da minha vida? Quando eu achei que estava muito bem, quando eu estava muito mal. A pior fase da vida de um homem, de um cristão, seja ele cristão ou não, é a pessoa continuar com aquela coisa assim, olha, eu estou muito bem, porque a minha mente está boa, porque está tudo muito bem, e o que eu estou vivendo agora vai passar. Ele não reconhece que precisa de ajuda, ele não reconhece que precisa de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus olhou para dentro do coração dele e encontrou alegria em tudo. Escuta bem, irmão. Será que não está chegando o tempo de você parar de se enganar? Parar de me enganar e olhar no espelho e dizer assim, quem é o Cláudio? Quem sou eu? Porque nós conseguimos esconder da esposa durante algum tempo. Esposa é um negócio, né, abençoado, desconfia. Mais cedo ou mais tarde ela mata a charada, viu? A gente consegue esconder do amigo, esconde do patrão, a gente vai empurrando com a barriga. E vai chegar um tempo, irmão, que você não vai se suportar mais. E quando isso acontecer, você vai ver o que está dentro de você, vai sair. Aí você vai se revelar quem realmente você é. E só que aí vai ser muito tarde. Não deu tempo para se submeter à vontade de Deus. Eu vou repetir para você, Deus não quer abençoar você amanhã. Deus não quer abençoar você no seu reino celestial. Deus quer abençoar você hoje. Deus quer transformar a sua vida em uma bênção hoje, agora. Deus quer que você saia daqui e através da sua vida pessoas sejam transformadas. Deus quer que você saia daqui e através da sua vida a sua família seja transformada. Deus quer que você saia daqui com um mínimo de arrependimento, dizendo assim, puxa vida, eu pensei que era alguma coisa, mas no fundo eu não sou nada. Mas no fundo, eu não sou ninguém. Deus disse assim, olha, está todo mundo olhando para fora, mas eu estou olhando para dentro. E todos os filhos de Jessé passaram diante dos olhos de Samuel. E eu fico assim, conjecturando com a coisa, o coração de Samuel batendo forte, né? Porque eu vim aqui para ungir o rei e até agora o rei não apareceu. Os homens mais belos, mais preparados estão aqui, mas cadê o rei que Deus disse que eu ungiria? Aí acontece uma coisa assim, extraordinária. Ele pergunta assim, vem cá, já passaram todos os filhos? Aí Jessé diz assim, não, tem um. Ele é o mais novinho da turma, ele costuma ficar lá no curral, ele tem muito serviço para fazer, e hoje a tarefa está dobrada, porque os irmãos estão aqui. E ele está lá, aí Samuel disse, então faz o seguinte, chama ele. E tem uma coisa, o banquete está muito bom, a comida está muito boa, mas ninguém se assenta enquanto Davi não chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós pensamos que Deus não está nos vendo e nem ouvindo. Escute o que eu vou dizer para você. Deus está te vendo e Deus está te ouvindo. Deus não ignora a sua dor. Deus não ignora a nossa dor. Deus, desculpe a palavra que eu vou usar, Ele não é masoquista. Ele sabe e sente exatamente o que você está sentindo, a sua angústia, a sua dor, a sua dificuldade. Deus sabe e sente exatamente o que você sente. Deus está dentro de você, não esqueça disso. Não esqueça que antes que seus olhos pisquem, Ele já visualizou o que não chegou ainda na sua mente. Deus sabe. E é interessante que acontece um fato aqui, irmão João, que se fosse comigo, se todo mundo fizesse uma festa de aniversário, se a minha irmã fizesse uma festa de aniversário e não me convidasse e lembrasse de mim, no último momento, se mandasse me chamar, o Cláudio, eu ia mandar um recado para ela pelo WhatsApp, assim, dizendo, agora não precisa me chamar mais. Aliás, não me chame nunca mais. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Nós estamos numa geração beicinho, não é assim? A gente faz beijo para tudo. Não me olha, não me toca, não me bula. Não mexa comigo, não me olhe atravessado. Quando mandaram chamar Davi, se fosse o Cláudio viria com o peito estufado, né? Agora vão ouvir umas boas, precisam de mim. Mandaram me chamar, reconheceram quem eu sou. Muito bem, então eu vou lá.
Só que a Bíblia diz que Davi vem quietinho, calado, se apresenta diante do pai e se coloca diante do pai como que não está sabendo o que está acontecendo, mas feliz, do mesmo jeito, com a mesma alegria. A alegria que ele tinha lá no curral é a mesma alegria que ele está sentindo diante de um banquete. Isso é alegria de servir, irmão. E a Bíblia diz que quando ele chega humilde, e ele vai aprender a ser humilde agora, ele se chega diante de Samuel, e Samuel pega o chifre do azeite e derrama sobre a cabeça dele. E ele é ungido no meio dos seus irmãos. Nós não temos dimensão do que significava ser ungido no meio dos seus irmãos. Se fosse o Cláudio, meu irmão, eu ia dizer assim, olha, o meu pai me deu um carrão novo, porque eu sou o melhor filho, eu mereço mais do que vocês. Mas quando a Bíblia diz que ele foi ungido rei diante dos seus irmãos, ele assumiu o trono imediatamente? Foi isso? Nós somos assim, a gente quer a coisa para hoje. Nós queremos a coisa para amanhã cedo. Não, olha, me prometeram alguma coisa, eu vou dar até o fim de semana. Se não me ligar, eu vou lá e pergunto qual que é. Você sabe o que Davi, a segunda coisa que eu aprendi com Davi? Aprendeu a ser humilde. Foi ungido rei no meio dos seus irmãos. Nós estamos dizendo que ele foi ungido rei no meio dos seus irmãos. E sabe o que ele fez? Foi servir o rei Saul. Você está disposto a fazer isso, irmão? Ser grande e se comportar como se ainda fosse pequeno? Ser alguém muito importante diante da sociedade, agora diante dos seus irmãos sabiam, todo mundo sabia, o profeta sabia, Deus sabia que ele era importante, mas ele se colocou na posição humilde de servir a Deus. Tanto é, se você ler um pouquinho aqui, até no verso 16, a Bíblia diz que o rei Saul é atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. Traduz isso aí, irmão. O capeta lá ia perturbar ele. Aí ele chamou os seus servos, né? E disse assim, olha, vai buscar em Israel alguém que sabe tocar uma harpa. Busca alguém entre todos aí, procure pelo reino alguém que sabe tocar. Aí se levanta um jovem lá e diz assim, olha, rei, não precisa procurar mais não. Não precisa procurar mais. Porque eu conheço um. O nome dele é Davi, o belenita. E ele sabe tocar. E não é tocar de qualquer jeito, não, é tocar bem. E além de saber tocar, ele é valente. E também é animoso. E é sisudo em palavra. E é homem de guerra. E é de gentil presença. E o melhor de tudo, Deus é com ele. Saul queria um homem que tinha uma qualidade. E Davi tinha 7 qualidades. E a melhor de todas é que Deus era com ele. A Bíblia diz que quando ele é ungido rei, o Espírito do Senhor veio habitar nele. E quando o Espírito Santo, irmão, quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, não existe barreira. Não existe obstáculo. Eu vou repetir com toda a força do meu coração. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, não existe barreiras, não existe obstáculos físicos, espirituais, emocionais, não existem. Quando o Espírito de Deus está sobre nós estamos dispostos a servir, estamos dispostos a dizer, Deus, faz o teu filho o que o Senhor achar melhor. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, meu irmão, aquilo que está muito difícil, pode continuar difícil, mas você vai vencer. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, aquilo que é impossível aos olhos humanos pode continuar impossível, mas com Deus, da forma de Deus, do jeito de Deus, as coisas vão se resolver.
Quando o Espírito de Deus está sobre nós, eu não falo de conhecimento, não estou falando de sabedoria, não estou falando em dinheiro, boa condição ou má condição, não estou falando em riqueza ou pobreza, não estou falando de estar abastado ou de estar em uma vida um pouco mais dificultosa, digamos assim. Estou falando, irmãos, que quando nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós, coisas extraordinárias podem e vão acontecer. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós, podemos ser pequenos, mas fazemos coisas grandes. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, Deus tem prazer em nos honrar. Eu não sei que tipo de fé que você cultiva, mas eu precisava compartilhar com você isso aqui essa noite. Quando o Espírito de Deus se aposta de nós, coisas extraordinárias estão propensas a acontecer. Escute bem. Pode pedir o que você quiser para Deus. Pede casa, pede carro, pede namorada, pede marido, pede casamento. É que hoje a moda é essa. Está todo mundo pedindo, Deus não me ouve, Deus não me escuta. Eu não acredito que Deus está perdendo tempo com essas coisas, porque isso tudo já te foi te dado. Peça uma coisa a Deus: que o Espírito Santo não se aparte do teu coração. E tenha certeza, faça um teste. Olha, irmão, o que você está dizendo? Testa então. Peça, Deus, que o teu Espírito venha habitar em mim, conforme foi com Davi. Eu não sei a intensidade, eu acredito que hoje é maior. Com o tamanho de informação que nós temos, eu acredito que hoje essa intensidade pode ser potencializada. Mas peça isso a Deus. Você vai ver a sua vida mudar, irmão. Está todo mundo batendo em porta aí, está todo mundo procurando um Deus abstrato, um Deus que dá, um Deus milagre, um Deus que abre a porta, um Deus que fez aquilo. E vamos lá, e pegamos onde? Atravessamos o mundo, e está todo mundo andando de um lado para o outro. Sendo que Ele está aqui, do teu lado aí, sentado com você. Aliás, Ele está dentro de você. Se você quer tocar Deus, se toca. Você quer sentir Deus? Como é que Deus é? Se apalpa. Como que Deus fala? É só você trancar sua porta. E não precisa ser aquela oração de, meu Deus, passei a noite com Deus. Não. Alguns minutos é suficiente. Você talvez não veja um barulho, um fogo, um terremoto. Você talvez só ouça um sussurro de Deus dizendo assim: fica calmo, eu estou com você. Fica tranquilo, eu estou com você. Não, Deus, mas eu estou indo para um lugar. Deus está com você. Então não tema, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, repito, coisas extraordinárias podem e vão acontecer. Vamos orar? Quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Está muito perto, está muito próximo. Essa agonia vai passar. Essa angústia dessa carne que nos insiste em nos fazer sofrer, isso vai passar. Isso está acabando. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Bondoso e eterno Pai, é no Teu nome, no Teu poder, na Tua infinita misericórdia que nós oramos essa noite. Deus, nada nos move senão o Teu Espírito Santo. Não existe motivação humana que nos faça Te servir. Mas nessa noite, Senhor, que o nosso coração seja tomado pelo Teu Espírito. E que durante essa madrugada, o desejo de Te servir, ele não só nasça, mas que ele aflore. Que Ele dê botões firmes, robustos, de alegria e glória para o Teu nome ser glorificado. Senhor, transforma a minha, a sua, a nossa igreja em uma referência nesse mundo. Transforma não a igreja física, mas nós como igreja.
Transforma-nos, Senhor, a ponto de brilharmos como o sol da justiça sobre esse mundo de trevas. Nos faça, Senhor, de cada um de nós, evangelistas, servidores, adoradores, que tenham disposição, alegria, humildade de te adorar em espírito e em verdade. Assim como o Senhor foi com Davi na sua trajetória e o transformou em um homem segundo o teu coração. Nós não queremos a fama, nós não queremos a glória, nada disso. Apenas sermos servos do Senhor. Nos ajuda, Jesus, para que o seu nome continue sendo glorificado através de nós. Que Deus te abençoe, irmão, e tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Cláudio. O Cláudio vai estar à porta despedindo dos irmãos. Uma boa noite, um bom restinho de semana para vocês e o nosso próximo encontro é sábado, 9 da manhã. Boa noite.